Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós leremos até o verso 5, mas abrangeremos um pouco mais além da leitura inicial, examinando um assunto da mais alta importância para a nossa igreja nesse tempo. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, eu gostaria de pensar sobre o amor ao próximo, a evidência da nossa fé em Deus. E queria fazer uma pergunta sem constranger nenhum de vocês, mas gostaria de ter uma resposta. Quem aqui hoje tomou o café da manhã antes de vir para cá? Por favor. Obrigado. Quem aqui hoje tem comida sobre a mesa para almoçar e jantar hoje e esta semana? Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que cerca de 50% da população brasileira não tem essa certeza que vocês têm. Por que esse texto que acabamos de ler é tão importante? Talvez você possa dizer, bom, mas nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. A primeira igreja não tem resposta para a população. E eu queria contar uma pequena ilustração para você entender. Um homem, certa feita, caminhava na praia. Era de madrugada ainda. O dia não tinha amanhecido. Estava escuro. Quando ao longe ele vê uma pessoa fazendo um gesto, como se fosse uma dança, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele não sabia o que era. Quando ele caminha naquela direção e se encontra com a pessoa, havia acontecido um fenômeno. As ondas do mar haviam jogado centenas de estrelas do mar para a praia. E ele está fazendo um esforço de pegar uma a uma e jogar de volta para o mar. E a pessoa diz, você é maluco? Isso é um fenômeno da natureza. Isso acontece mundo afora. E a pessoa, sem dar atenção, continuou pegando uma a uma e jogando no mar. E disse, pode ser um fenômeno da natureza. Isso pode estar acontecendo no mundo inteiro. Mas para essa aqui, vai fazer toda a diferença do mundo, eu pegá-la e jogá-la de volta à vida. Talvez você e eu não possamos socorrer todo mundo que precisa. Mas se nessa conjuntura, você e eu ajudarmos uma pessoa que está passando uma grande necessidade, para essa pessoa, poderá fazer toda a diferença do mundo. O contexto desta passagem está em Atos 11. Diz a Bíblia que o profeta Ágabo
vaticinou, profetizou uma fome no mundo, que assolaria o mundo. E que esta fome viria no período do imperador Cláudio. Todos vocês têm ciência que Cláudio governou o Império Romano do ano 41 ao ano 54. E que foi sucedido por Nero. Pois esta fome mundial chegou no governo de Cláudio. Logo que essa profecia foi dada, lá em Antioquia da Síria, a igreja da Síria já se mobilizou para enviar uma oferta aos irmãos da Judeia. Por quê? Porque Atos 18:2 nos informa que, no período de Cláudio, nessa fome mundial, os judeus foram expulsos de Roma. E ao serem expulsos de Roma, voltaram para a Judeia sem terras, sem lavouras, sem casa, numa situação de calamidade. O cenário mundial já era de fome. E agora eles retornam à sua terra, crentes em Cristo, numa situação adversa. E mais, está escrito em Gálatas 2:10, que quando os colunas da igreja de Jerusalém enviaram Paulo aos gentios, porque entenderam que essa era a vocação do apóstolo Paulo, o chamado dele, deram um alerta para ele: você vai para os gentios, Paulo, mas não se esqueça dos pobres. De tal maneira que a obra missionária e o socorro aos necessitados caminham juntos. E então agora Paulo está levantando uma oferta. E você pode ver comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1. Quando ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Preste bem atenção. Paulo não tem nenhum constrangimento, nem fica cheio de dedos para tratar do assunto na igreja. Ele não pede. Ele ordena. É mandamento. É obrigação. É compromisso. Eu ordenei às igrejas da Galácia. E mais, ele diz, no primeiro dia da semana, ou seja, é o dia de culto, é o dia que a igreja se reúne. Ofertar para os necessitados é um ato de culto, de adoração a Deus. E ele diz mais: cada um de vós, ninguém está dispensado, nem jovens, nem velhos, nem ricos, nem pobres, todos podem participar. E ele diz mais: conforme a sua prosperidade, ou seja, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não possa receber. Então, Paulo está aqui na segunda carta, retomando o assunto que já tratara na primeira carta, para ensinar aquela igreja, a igreja de Corinto, sobre a questão da necessidade de ofertar para socorrer os pobres, os necessitados da Judeia, numa conjuntura, irmãos, de fome mundial. Ora, nós estamos numa pandemia. Louvado seja Deus, você e eu viemos aqui hoje, como vocês atestaram, tomaram café da manhã, tem perspectiva de almoçar e jantar, e durante a semana tem comida na despensa, e quando acabar a comida da despensa tem dinheiro para ir ao supermercado e fazer uma nova compra. Mas essa não é a realidade de quase 50% da população brasileira. Então, dito isso, irmãos, eu queria olhar para esse texto e tirar daqui algumas lições. A primeira delas, vejam comigo, no verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
O contexto aqui, queridos, é que a igreja de Corinto era uma igreja rica. Corinto era a capital de uma província, a província da Caia. Era uma das regiões comercialmente mais fortes daquela época. A igreja tinha comprometido com Paulo de ser generosa nesta oferta para os pobres da Judeia. Mas havia passado um ano e a promessa tinha caído no esquecimento. A igreja reteve as mãos, fechou o coração e deixou de contribuir. Agora Paulo está dando o exemplo das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, que foram, embora pobres, extremamente generosas no levantamento desta coleta para os pobres da Judeia. E Paulo aqui nos ensina algo sublime. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Via de regra, irmãos, nós pensamos que quando contribuímos, nós estamos fazendo um favor aos necessitados. E Paulo está nos ensinando que quando nós contribuímos para socorrer e acudir os necessitados, é Deus quem está nos fazendo um favor imerecido. Graça, qual é o conceito de graça que temos? Graça é um favor imerecido de Deus. Você já parou para perguntar por que Deus deu a você com fartura? É só para você reter com usura ou é para você repartir com generosidade? Quantas famílias hoje jogam comida fora porque compram e passam do prazo? Botam na geladeira e murcham dentro da geladeira sem ser usado. Aquilo que não se reparte com generosidade muitas vezes estraga. Era assim no maná, quem recolhia mais do que precisava apodrecia. Ninguém podia recolher maná para 2 dias, todo dia tinha que procurar o maná. Era o pão diário, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É graça. É graça. Sabe qual é o maior problema que você e eu temos para sermos generosos? É a síndrome de dono. É achar que o que eu tenho é meu. Se é meu, é para o meu deleite. Mas no momento em que eu entender, amado, que tudo que nós somos e temos veio de Deus, é de Deus, e nós somos apenas mordomos de Deus, do que Deus nos confia, então nós não vamos ter mais esse problema. A única maneira de você ser fiel mordomo das coisas do dono que estão sob a sua administração é você sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Segundo lugar, a contribuição cristã, ela é sacrificial. Olha comigo o verso 2. Porque no meio de muitas provas, de tribulação, manifestar abundante de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Primeiramente, irmãos, aqueles membros das igrejas da Macedônia não estavam vivendo um tempo de folga, de prosperidade, sem lutas, sem perseguições. Mas diz o texto que, apesar das muitas tribulações, manifestar abundância de alegria. A alegria do crente não vem de fora, está dentro, porque é a operação da graça de Deus. E os crentes da Macedônia dizem profunda pobreza. Diz o texto, demonstraram grande riqueza de generosidade. Isso é uma evidência real. Os mais pobres são mais generosos do que os mais ricos. Generosidade não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem na conta bancária ou no bolso. Generosidade tem a ver com o quanto de amor você tem no coração.
Até porque as pessoas mais pobres sabem o que é acordar o dia e não ter comida para botar na mesa durante o dia. Eles sabem o que é isso. E eles têm muito mais sensibilidade em repartir o pouco que tem com quem nada tem, do que tem muito e não sabe dispor um pouco do muito que tem. Então nunca encontre desculpa para você não ser generoso. Os crentes da Macedônia reprovariam a nossa atitude, se assim agirmos. Mas em terceiro lugar, irmãos, a contribuição cristã é transcendente em sua oferta. Veja comigo o verso 3 a 5. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Veja você que a orientação de Paulo é que cada um devia botar no domingo a parte para não fazer oferta quando ele fosse, de acordo com a sua prosperidade. Mas os crentes da Macedônia, diz o texto, pediram com muitos rogos, dizendo a Paulo, não nos deixa de fora dessa campanha. Não nos deixe de fora deste levantamento de oferta. Paulo, nós queremos participar. E quando eles foram participar do socorro aos pobres da Judéia, diz o texto que eles deram mais do que eles podiam dar, humanamente falando. Acima e além das suas posses. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Graça. Deixa eu lhe dizer algo, irmão, de coração para coração aqui. Eu não conheço sua experiência. Deus tem me dado a bênção de conhecer isso um pouco na prática. De reservar parte do que Deus me dá para ofertar. E eu vou lhe dizer, na expressão de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber é uma alegria, é uma felicidade, é uma bem-aventurança. Mas dar é uma felicidade maior ainda. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Mas reter mais do que justo é pura perda. Então, se você não tem o costume, o hábito, a prática de reservar parte do que Deus lhe dá para exercer generosidade, eu conclamo você a fazer isso, a começar essa prática. E você verá que na medida que você semeia, você colhe, porque tudo que o homem semear, ele colherá. E Efésios 6:8 diz que se você fizer o bem, você receberá isso de volta, não da pessoa para a qual você fez o bem, mas do próprio Senhor. Isso não significa que você deve dar como barganha, como troca. Não, absolutamente não. Se a motivação for essa, ele é egoísta. Ele é egoísta. Mas você jamais verá alguém que foi generoso no ofertar, que não tenha recebido do próprio Deus, mais do que Deus. Porque a Escritura diz que Deus vai multiplicar a sua sementeira, para que você tenha mais e mais, para continuar semeando. Porque a semente que cresce não é a que você come, é a que você semeia. Tenho que concordar com o missionário mártir entre os índios da América do Sul. Quando ele disse, não é tolo aquilo que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Vejam vocês, no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, ele está dando testemunho das igrejas da Macedônia, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Note vocês, irmãos, que não é uma questão de transação financeira.
Eu nunca me esqueço de estar conversando certa feita com um Gideão Internacional, e nós temos aqui alguns irmãos que já fizeram ou fazem parte ainda desse ministério, abençoadíssimo. Se eu não fosse pastor, eu seria o Gideão. Amo esse ministério, de distribuir Bíblias e Novos Testamentos. E ele contou para mim que numa convenção internacional dos Gideões, em Nova York, um irmão preencheu um cheque de $1 milhão e botou na salva. E ele me disse, talvez para esse irmão, esse $1 milhão nem fez cócega nas suas economias. Porque Deus, primeiramente, quer que você se dê. Se a oferta não for acompanhada com o coração, não tem valor. Sabe por quê? Deus não ama o que é dado. Deus ama quem dá com alegria. Por isso é que a Bíblia diz que primeiro Deus aceita a sua vida, depois Deus aceita a sua oferta. É você que vem ao altar. E ao trazer a sua vida para o altar, Deus aceita a sua oferta. Primeiro eles se deram ao Senhor, depois a causa que Paulo estava levantando ali, o socorro aos necessitados, aos pobres da Judeia. Agora nota, irmãos, queridos, que esta contribuição, ela precisa ser progressiva na sua prática. Olha comigo, por favor, o versículo 6. Paulo diz assim, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. O que Paulo está mostrando aí, amados irmãos, é que não basta você começar. Talvez você já teve uma experiência na sua vida. Ficou lá para trás. Ou talvez você diga, numa hora de aperto, bom, eu quero ajudar. Passou o momento, passou a emoção, também aquilo virou passado na sua vida. Você não socorre os necessitados com boas intenções, com promessas. Você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você fala, você não é aquilo que você promete, você é aquilo que você faz. Olha comigo, por favor, o versículo 7. Olha o que está escrito. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, e na palavra, e no saber, e em todo cuidado, e em todo amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que Paulo está dizendo aqui? Às vezes uma igreja pode ser muito forte numa área, do conhecimento, da boa teologia, da sã doutrina, do saber. Mas esta mesma igreja que supervaloriza ou está muito fortalecida, louvado seja Deus, nestas áreas importantes, pode não ser uma igreja forte na outra área, da generosidade, por exemplo. E Paulo está mostrando que assim como aqueles irmãos se destacavam no conhecimento, no saber, eles deviam também se destacar nesta graça. Que graça? A graça de contribuir para os santos necessitados. Porque as duas frentes caminham juntas. Tanto a evangelização, quanto a obra missionária, quanto o socorro aos necessitados. Olha comigo, por favor, o versículo 10. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Em outras palavras, não basta só querer. Um dia eu vou ofertar. Está me lembrando um colega meu, de turma, seminário,
que é missionário fora do Brasil, e ele disse que tinha um membro da igreja, o mais aquinhoado financeiramente, e esse membro disse sempre para ele, pastor, um dia eu te levo na melhor churrascaria aqui da cidade. Vai ser hoje, irmão? Não, not today, not tomorrow, but one day. Não hoje, não amanhã, um dia eu te levo. Esse irmão ficou lá 5 anos e nunca levou o pastor lá. Em outras palavras, não adianta você dizer que vai fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou ofertar, um dia eu vou dar uma oferta, um dia, isso não vai acontecer. É hoje, é agora, a necessidade clama. Agora, talvez você pergunte assim, bom, mas será que eu tenho um exemplo que seja supra-humano, que me ensine o que é generosidade? Eu peço que você leia comigo, por favor, o que está escrito nos versos 8 e 9. Se você puder ler a uma só voz comigo, em voz bem clara e bem alta, eu ficarei muito grato. 8 e 9, vamos juntos? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Não há exemplo maior de generosidade do que o próprio exemplo de Jesus. Sendo rico, Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, dele é o ouro, dele é a prata, dele é a glória, dele é a honra, dele é o poder, dele é a força, tudo é dele. E diz a Bíblia que ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz, retratando-nos o seu amor. Nós que estávamos não só pobres, mas miseravelmente arruinados, mortos em nossos delitos e pecados. E Ele fez tudo isso para que nós nos tornássemos ricos, não de dinheiro, mas da sua graça, recebendo o seu dom supremo, a vida eterna. Então, se você quer encontrar um exemplo máximo, maiúsculo, superlativo de generosidade, olha para Jesus. Olha para Jesus. Bom, mas deixe-me concluir, levando você, por favor, para o capítulo 9, versos 6 e 7. E está firme, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Preste atenção, irmãos, que nós não estamos aqui usando aqueles artifícios que muita gente usa. Olha, se você der 100, você vai receber 1000. Se você der isso, você vai receber aquilo. Como se evangelho fosse alguma coisa mercantilista. Absolutamente não. Absolutamente não. Mas há um princípio da agricultura que Paulo está usando para ensinar verdades espirituais. Quem colhe mais? Quem semeia pouco ou quem semeia muito? Bom, é óbvio, é lógico. Quanto mais se semeia, mais se colhe. Paulo não está falando de agricultura aqui. Paulo não é um engenheiro agrônomo. Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus, pregador do Evangelho. Ele está usando uma figura da agricultura para ilustrar verdades espirituais. E no verso 7, Paulo vai usar o seguinte argumento: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem muita gente que quer pegar isso aqui para usar para o dízimo. Não, Paulo não está tratando de dízimo aqui. Dízimo é dízimo. Dízimo, a palavra dízimo, em qualquer língua do mundo, é 10%. Acabou, tem que discutir. Paulo está tratando aqui de uma oferta que começaria e terminaria. Uma oferta que levanta nas igrejas da Galácia,
da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, e que uma equipe seria comissionada para levar essa oferta e entregar. Fechou a campanha, acabou a oferta, é uma coisa pontual. Então ele está dizendo algo muito importante, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Dízimo não é pôr para o coração, não. Isso me lembra, alguns aqui devem ter conhecido o pastor Jacó Silva. O pastor Jacó Silva entendeu que Deus o chamou para alertar as igrejas brasileiras sobre dízimo. E ele foi no seminário, lá em Campinas, eu era seminarista ainda. E ele dava uma palestra de 2h30. É bem verdade que o parte do auditório já tinha ido embora. Porém, quando ele terminou a palestra, levanta um seminarista para fazer uma pergunta. Diz: pastor, eu sinto no meu coração que eu devo pegar o meu dízimo, mandar 5% para os índios, mandar 3% para um trabalho social aqui do bairro, e 2% eu entrego no gasofilácio da igreja. Eu senti isso no meu coração. O pastor disse: meu filho, você sentiu errado, pode sentar. Dízimo é 10% você entrega na igreja. Você não administra, você devolve. Agora, oferta, não. Para uma causa especial, não. Você dá segundo propor o seu coração. Não com tristeza, não com constrangimento, mas com alegria. Se não for com alegria, não vale a pena. Não vale a pena. Porque Deus não ama o que é dado, Deus ama quem dá, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos amados, eu gostaria de concluir, levando vocês aos versos 10 a 14, para que a gente encerre, e eu quero fazer um apelo a vocês. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem é o agente aqui que faz essas coisas? Deus. Ele quem dá o pão, Ele quem dá a semente para semear, Ele quem dá o alimento para o pão, o pão para o alimento, Ele quem suprirá, Ele quem aumentará a vossa sementeira, é Ele quem multiplicará os frutos da vossa justiça. Tudo é Deus que faz. Você é apenas um instrumento de Deus. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então preste atenção aqui. Quando você socorre um irmão, perto ou longe, que está precisando de ajuda, Deus é glorificado. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Verso 13. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor. Olha aí que coisa maravilhosa. Isso gera uma linguagem bem nossa brasileira, camaradagem espiritual, comunhão espiritual. Em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós, ou que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, se você está dando coisas para socorrer os necessitados, dê graças a Deus, porque Ele deu a você a maior de todas as dádivas, o seu Filho, a salvação eterna em Cristo Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.